Por que que o uso da inteligência artificial ainda não está impactando no lucro e também estruturalmente nas relações de trabalho e no ambiente de trabalho propriamente das organizações? Eu não estou aqui para criticar a inteligência artificial, até porque sou pró-inteligência artificial. Eu acredito nela. Mas eu estou aqui para reagir a um estudo que foi publicado ontem pela Gallup, que tem um relatório que traz dados sobre esse estudo, e gostaria hoje de discutir alguns desses dados e aprofundar nessa análise buscando possíveis causas para isso. Bem, vamos começar com o primeiro dado. 65% dos trabalhadores em organizações que utilizam inteligência artificial dizem que a AI teve impacto positivo na produtividade individual deles. E aí a gente tem um dado complementar: 12% desses colaboradores dizem que a inteligência artificial transformou de fato a forma como o trabalho é feito na organização. E vamos adicionar um terceiro dado: 89% dos executivos, esse dado não é da Gallup, eu estou fazendo uma associação aqui, da NBER, que é o Departamento Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos. Então, 89% dos executivos dizem não ter visto impacto da inteligência artificial na produtividade da empresa nos últimos 3 anos. Isso não se baseia apenas na opinião deles, mas em dados de produtividade, como venda por empregado, ok? Então nós temos, por um lado, 65%, quase 2/3 das pessoas, reconhecendo uma melhoria de produtividade individual, 12% reconhecendo alguma mudança na forma como a organização opera, e 90% quase dos executivos não enxergando melhora na produtividade. Então, o que que eu posso imaginar ou trazer como uma possível conclusão aqui para compartilhar com vocês? Que o ganho individual, localizado, ele não é o mesmo que a transformação organizacional. Eu vou trazer algumas hipóteses que podem explicar isso aqui. Naturalmente, o relatório da Gallup traz outras informações. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês baixem o relatório completo, que tenham acesso a essas informações. São informações bem interessantes de se analisar. Mas eu estou avaliando especificamente esse ponto do uso da inteligência artificial e seu impacto na produtividade, que podem gerar como subproduto mais lucro, mais valor agregado e um bem-estar maior para os colaboradores. Então, esse é o meu escopo de análise aqui. Primeira causa possível para a inteligência artificial não estar gerando esse impacto esperado no lucro é o seguinte: a inteligência artificial dispersa não vira resultado. O que que eu quero dizer com isso? Se cada indivíduo utilizar a inteligência artificial de maneira dispersa, ou seja, não coordenada em função de um resultado comum, colaborativo da empresa, eles vão melhorar as suas experiências, as suas ah, produtividades individuais quando fazem tarefas, enfim, como vou montar uma apresentação, vou colocar uma inteligência artificial para me ajudar com resposta de e-mail, coisa do tipo. Vai sobrar tempo para fazer outras atividades, vai sobrar tempo para, enfim, analisar mais profundamente fenômenos, mas não necessariamente esse tempo vai ser usado em prol da empresa. Não necessariamente esse tempo vai ser utilizado para agregar mais valor para o cliente. Então, veja, o que eu tenho visto hoje na maioria das empresas é as empresas estimulando o uso de inteligência artificial, contratando plataformas muitas vezes e colocando as pessoas para saber mais como utilizar
inteligência artificial, mas não necessariamente conectando a inteligência artificial ao processo da empresa. Então, essas melhorias de produtividade isoladas, elas podem gerar um efeito de bem-estar individual, ou seja, eu conseguir fazer todas as minhas tarefas em menos tempo, sem se esforçar tanto, mas não necessariamente esse tempo ou essa produtividade está sendo usada em prol da empresa. Então, veja, no caso de uma organização que precisa conectar os esforços para atingir um determinado resultado, a soma das partes ou dos indivíduos não necessariamente representará o todo. Veja, esse é um ponto essencial aqui. Então, as ilhas de produtividade não viram resultado coletivo por mágica. Essa é a primeira conclusão, que não é absoluta, mas é uma conclusão altamente provável que a gente está tirando aqui. O segundo item diz respeito ao bem-estar. Bom, aí você me pergunta: se essas pessoas estão mais produtivas, está sobrando tempo e não necessariamente ela está usando para itens de valor agregado que melhoram a experiência do cliente ou que melhoram a eficiência e a produtividade, no mínimo, isso vai melhorar um pouco o bem-estar dessa pessoa, uma vez que ela vai estar menos sobrecarregada. Eu acredito que essa resposta seja positiva, mas que a microconveniência da sobrecarga não é bem-estar sistêmico ainda, porque essa questão da sobrecarga, ela pode sim, e eu acredito muito que ela esteja sendo reduzida com o uso da inteligência artificial. No entanto, ela não representa o todo do bem-estar. A sobrecarga não é o todo do bem-estar. Então, no que diz respeito a bem-estar global, o indicador lá da Gallup, a Gallup, eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos, né? Ela faz uma pesquisa de engajamento com bastante aprofundamento, com 12 itens no questionário, e esse questionário se desdobra em múltiplas análises. Vocês podem ter acesso a isso na própria Gallup acessando lá. No link da descrição você tem mais informações sobre isso. Mas 34% é o indicador global de bem-estar da Gallup, neste último relatório. E isso representa uma ligeira melhoria. No entanto, a gente tem resultados de 40% de estresse, 22% de raiva, 23% de tristeza e 22% de solidão. Mesmo com ganhos locais, a inteligência artificial não vai substituir a gestão de pessoas. Então, a clareza do que você precisa fazer, a segurança em poder participar e todo aquele relacionamento interpessoal não será resolvido pela inteligência artificial. A inteligência artificial pode, e sob minha perspectiva, né, já está resolvendo parte da questão da sobrecarga, mas os aspectos humanos ainda precisam ser resolvidos pelo RH. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês hoje aqui é que a inteligência artificial só vira bottom line, né, o lucro, o resultado efetivo para a empresa, quando ela entra no processo que gera valor. Então, o que eu estou trazendo aqui? Você tem usos periféricos da inteligência artificial e usos de alto impacto. Assim como qualquer ferramenta, assim como qualquer método, você pode usá-lo de uma maneira correta ou incorreta. O que é o uso periférico da inteligência artificial? É você fazer um relatório mais rápido, é você melhorar o visual de uma apresentação, ou de um report, ou de um documento, é você responder e-mails com mais eficiência. Agora veja, esses usos periféricos de maneira isolada, eles não podem impactar no resultado da empresa. Eles podem impactar na sua produtividade, ou seja, você usa menos tempo com esses itens para ganhar mais tempo com outros. Então ele é importante apesar de periférico. No entanto,
essa utilização sem a dedicação do tempo para aquilo que efetivamente agrega valor não é suficiente. E você vai precisar de gestão para isso. Agora, uso de alto impacto, triagem qualificada de leads. Em vez de você deixar o seu time focado, vamos supor, o seu time comercial está lá focado em fazer triagem de leads, até encontrar um bom lead, de modo que ele possa fazer um atendimento comercial para gerar conversão. Ou se você coloca a inteligência artificial para fazer essa triagem com critérios objetivos testados, e o time comercial fica com tempo para trabalhar na conversão. Provavelmente aquele indicador de venda por empregado, de produtividade que foi utilizado, né, e 89% dos executivos não perceberam a melhoria de eficiência em relação ao uso da inteligência artificial, esse indicador seria impactado caso essa triagem de leads fosse bem feita por inteligência artificial. Você pode usar para redução de falhas, você pode utilizar para redução de retrabalho a partir de análise de processo, de modo que você tire a inteligência artificial daquele uso trivial do dia a dia e não sistêmico e passe a colocar a inteligência artificial em um uso efetivo, sistêmico, em função do valor agregado, em função da melhora da experiência do cliente, em função da melhoria de eficiência. E aí você vai impactar a última linha. Então, com base nessas três causas possíveis que eu trouxe, tanto que fala sobre a questão da produtividade com impacto no lucro, quanto com impacto no bem-estar ou sistemicamente nas relações de trabalho. Então, o que que muda o jogo? É quando a gente usa a inteligência artificial para focar nos gargalos que movem a receita, a margem, não é? A experiência do cliente. Quando a gente usa a inteligência artificial para redesenhar processo, com fluxo real, para fazer medição efetiva e não um simples desenho teórico. Quando a gente usa a inteligência artificial para analisar métricas de resultado e encontrar alavancas, ou quando a gente usa a inteligência artificial para reduzir o tempo do colaborador com atividades burocráticas, porém que a gente garanta com governança, com capacitação e com gestão de mudança, que esse tempo seja utilizado em prol de atividades que agregam valor para a empresa. Veja, a inteligência artificial, ela pode agregar muito valor, mas desde que a gente saia dessa lógica da conveniência individual e passe para essa lógica de otimização de processo, de geração de valor para o cliente e para o acionista. O papo de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like. Temos muitos outros conteúdos aqui para você que tem interesse em gestão empresarial, em estratégia e outros temas relacionados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.